Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos então hoje preparar aqui no canal uma receita de pão caseiro super delicioso. Depois que você preparar essa receita, você vai querer fazer sempre na sua casa. Aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco. Aqui eu tenho 6 colheres de sopa de açúcar refinado. Vocês podem utilizar o cristal, gente. Aqui eu tenho 250 ml de leite, sendo que esse leite aqui está morninho. E aí, nós vamos misturar aqui o leite, o fermento e o açúcar. Agora, a gente vai colocar aqui toda a caixinha de creme de leite. Esse aqui está em temperatura ambiente. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de óleo. Podem colocar margarina, manteiga, o que você preferir. Ou também pode fazer sem essa gordura, porque o creme de leite já contém gordura também. Aqui mistura bem esses ingredientes. E a gente vai começar já a agregar aqui, ó, a nossa farinha de trigo, ó. Farinha de trigo aqui tipo 1. Essa farinha é excelente. E aí, já venho aqui, ó, com uma colher de sal. Uma colher aqui de café, gente, de sobremesa. Aí, vai mexendo assim. Sempre lembrando de mexer assim, nunca deixar a farinha de trigo embolar. Quando ela começar a embolar, aí você já pega e já coloca a mão na massa aqui, gente, quando começa a pesar. Esse pão fica uma maravilha. Aqui, quando eu percebo que ele já não dá mais aqui com fouet, eu já... O restante do trigo aqui, eu já coloco a mão na massa, gente. Aí, eu vou colocando a minha farinha assim, aos poucos, ó. Vou despejando. E agora aqui, ó, com as mãos sempre bem limpinhas, colocar a mão na massa aqui, ó. Ver se essa farinha, essa quantidade de farinha que está suficiente, ou se necessita colocar mais um pouquinho de farinha. Mas não se preocupem, gente, que eu vou deixar o peso aqui da farinha que eu utilizei, porque eu já pesei aqui minha farinha de trigo. Então, aqui eu vou sovar a massa aqui do meu pão aqui nessa bacia. Vou ir misturando até chegar no ponto aqui da gente virar aqui na bancada e fazer a sova aqui do nosso pão. Isso aqui é bem rapidinho, gente. Pronto, eu misturei aqui a massa do pão aqui na bacia, ó, gente. E agora eu vou colocar aqui na bancada e a gente coloca um pouquinho só de farinha aqui, ó, pra gente fazer a sova. Sova bem aí, ó. Vou colocar só um pouquinho aqui, ó, pra mim sovar a massinha do meu pão. Quanto mais sovar, mais fofinho vai ficar o pão, né, gente? Então, eu vou sovar o meu aqui, vou falar o tempo que eu utilizei. Eu gosto de sovar de 5 a 10 minutos, porque eu gosto do pão bem fofinho. Então, eu vou sovar a massa do meu pão, depois mostro. Sovei minha massa aqui, gente, por 10 minutos, ó. Ela não gruda na bancada, não gruda nas mãos. Até aqui eu usei 700 gramas de farinha de trigo. Às vezes tem diferença a quantidade de farinha, mas eu pesei. E agora eu vou colocar aqui nessa bacia, vou colocar só um pouquinho de farinha. Vou colocar aqui minha massinha de pão. E eu vou cobrir com plástico filme ou também com um guardanapinho. Eu vou deixar lá no meu forno elétrico desligado. Assim que dobrar o volume, eu volto aqui modelar meus pães. Então, gente, eu deixei meu pão aqui, ó, por meia hora. Eu deixei por 30 minutos ele aqui descansando. Eu tô tirando aqui o plástico filme que eu coloquei nele. E vocês estão vendo que eu tenho um cilindro aqui, então hoje eu vou passar no cilindro e não no rolinho meus pães.
Parei daqui, agora eu vou tirar o ar da massa. E vou cortar 2 pães grandes. E vou passar aqui no cilindro. Eu costumo passar umas 5, 6 vezes, gente, no cilindro. Deixar esse aqui. E aí, eu vou começar a passar um pãozinho. Então, o barulho dele faz um barulhão, né? Aí, eu vou... Ó, daí eu vou passar meu pão e mostro pra vocês. Passar umas 10 vezes cada pãozinho. Olha só, gente, como a massa vai ficando bem bonita, ó. Passando no cilindro. Eu passei 2 vezes aqui. Aí, eu vou fazer assim com os 2 pães. Com as 2 massas, já vou modelar esse pão aqui em breve aí pra vocês verem. E eu tenho uma forma ali já untada com óleo, uma forma grande. Ó, aqui eu tenho uma forma, já tá untada com óleo, um pouquinho de farinha de trigo. Esse aqui é o primeiro pão que eu passei no cilindro. E eu já vou enrolar ele aqui pra vocês verem. Ó. Aqui embaixo a gente fecha, né, pra não abrir nosso pãozinho. Aqui também empurra pra dentro, ó. Faz tipo um caracolzinho. E acomoda ele aqui na forma. Vocês vão ver o tamanho que vai ficar esse pão. Agora eu vou cilindrar o outro e vou colocar na forma. Ó, já está meus pãezinhos na forma. Agora eu vou cobrir com um guardanapinho e vou deixar ele mais um pouquinho para depois a gente levar a assar. Pessoal, após eu passar no cilindro meus pães, em 15 minutos ele já dobrou aqui o tamanho, ó. Eu vou levar eles a assar em torno de 35 a 40 minutos em forno a 200 graus. Bom, pessoal, meus pães aqui assou em 40 minutos em forno a 200 graus. Agora eu estou pincelando sobre ele um pouquinho de margarina, só para dar esse brilho aqui no pão. E ele também fica bem fofinho, gente. Olha só que lindo que ficaram os pães. 2 pães enormes. Agora eu vou só pincelar essa margarina e vou desenformar aqui e cortar um, para vocês verem por dentro como é que fica. Esse pão aqui é maravilhoso. Olha só que delícia. Agora eu vou desenformar um para vocês verem. Bom, gente, eu vou cortar uma fatia desse meu pão. Olha só que delícia que ele fica. O nosso pão aqui feito com creme de leite. Olhem a fofura. Olha só, é só preparar aquele cafezinho para a família aí tomar. Aqui eu estou agradecendo a todos os meus seguidores. Um grande beijo a todos. Até os próximos vídeos.